bom, daqui para frente é inédito, é conteúdo inédito. Como controlar transtornos emocionais em contexto de pandemia? Agora nós vamos falar então de quem já tem o transtorno. Isso está acontecendo bastante até com pacientes meus, em momentos como esse, que a pessoa já estava até chegando quase no fim do tratamento, aí acontece isso, e aí a pessoa parece que quer descer novamente os degraus e voltar à escala zero. O hipocondríaco é aquela pessoa que tem mania de doença, aquela pessoa que ela gosta, eu falo gosta, mas é inconsciente isso para a pessoa, tá? Ela precisa de sentir sintomas para que as pessoas estejam ali em volta dela. Esses tipos de pessoas, eles acabam se aproveitando desse momento inconscientemente, porque faz com que a pessoa mostre mais doença. Como uma pessoa que já é hipocondríaca, ou uma pessoa que tem síndrome do pânico, transtorno de pânico, ou uma pessoa depressiva, quer ver uma coisa que está aumentando no consultório nesses últimos tempos, que está aparecendo bastante? Os transtornos de ansiedade. Transtorno de ansiedade específico, generalizado. Como, então, controlar isso? A primeira coisa que nós damos a dica é mudar foco. Porque se eu ficar, vamos ser sinceros, assistindo os jornais desde manhã até a noite, eles vão lá só falando de números lá de morte, de doença, e vão falando e aquilo vai me assustando e eu fico cada vez pior e eu fico focado na situação, no problema. Uma ideia que eu daria é, ao invés de ficar o dia inteiro no jornal, assistindo o jornal, saiba o que está acontecendo, entre em órgãos oficiais, saiba o que está acontecendo, mas por que, se você tem tempo, não passa o dia lendo um livro? Faz tempo que às vezes a pessoa não lê, leia um livro, ouça louvores, escreva alguma coisa, converse com alguém interessante que não seja tóxico, pela internet ou pelo celular, porque aí ajuda a pessoa a não piorar naquele transtorno que ela já tem. Cuidado com informações tóxicas, cuidado com pessoas tóxicas, pessoas que estão só tentando tocar o terror. Não estou aqui tentando tirar, por favor, os méritos do que está acontecendo. Realmente estamos em momento de pandemia, é uma doença, temos que tomar cuidado, mas cuidado para não supervalorizar emocionalmente, porque pior do que a pandemia do coronavírus pode ser a pandemia emocional que isso pode gerar. Tem gente aqui já colocando até aqui, ó, como mensagem, que está fazendo isso, está assistindo menos notícias, ó, está começando a fazer isso. Isso é muito importante. Nós sabemos que existem redes de televisão, não vou citar aqui por questões éticas, óbvio, que elas são redes que tocam o terror. Faz parte do objetivo delas tocar o terror por questões políticas, e nós temos que tomar cuidado com isso também, para não ficarmos sendo uma geração televisiva. Eu me torno guiado pela televisão, por ideologias de televisão. Nós temos que saber aproveitar bem a mídia, o jornalismo, saber usar o que é necessário deles, mas eles não podem conduzir as nossas vidas. Olha só, tem muito pregador bom, professor bom na internet, tem muitas lives, muitos programas como o seu, assim, Paula, que dá para as pessoas participarem, ter aquele dia, olha, eu sei que esse dia tem tal programa, que vai trazer assuntos importantes, e isso vai fazer bem para mim. Porque, por exemplo, nós não estamos aqui mascarando o problema, mas também nós não estamos aqui tocando terror, nós estamos falando do que é real para ajudar as pessoas. Então, seja seletivo no que você ouve, no que você assiste. Muitas notícias que colocam na internet hoje, quando você vai realmente pesquisar, e eu e minha esposa fazemos bastante isso, foi de 2 anos atrás, de 10 anos atrás, as pessoas colocam como se tivesse acontecido hoje. Então, muito cuidado para não ficar repassando notícia que não é verdade. Até mesmo porque quando a gente repassa uma informação assim, a gente gera pânico nas pessoas. Às vezes a pessoa está até bem, e você repassando uma informação dessa vai gerar pânico nela. Eu sei, assim, que é uma pergunta meio clichê essa. Mas o que fazer quando se está no meio de uma crise? Quando a pessoa está em casa e sentiu que teve uma crise de pânico, uma crise de ansiedade,
quando a pessoa fala assim, olha, eu já tentei respirar fundo, eu já tentei ouvir música, e isso às vezes me deixa até pior, porque parece que nunca passa aquele sentimento de falta de ar, e aí eu já fico achando que eu estou com Covid e tudo mais, a cabeça vai a mil. Então, é uma pergunta clichê, mas muita gente que está assistindo a gente em casa pode estar precisando desse tipo de orientação. O que eu faço no momento em que eu sei que eu entrei em uma crise? É psicossomatização. Aí já entrou no processo de psique, mente, somatos, corpo. O corpo já começa a expelir isso, já começa a ter sintomas visíveis. Você já falou dos passos básicos, que seria o quê? Falar para a pessoa parar, respirar, fazer outra coisa, mudar o foco. Esse é o básico. Isso eu faço até em consultório. Quando a pessoa entra no meu consultório, eu percebo que ela está em ansiedade, está em pânico, está psicossomatizando, é muito comum eu fazer um processo lá, técnicas de relaxamento, que seria respirar, mudar o foco. Bom, se a pessoa não está conseguindo nesses passos básicos, os primordiais, já é porque a ansiedade dela já está um pouco mais instaurada. Aí já mostra-se que ela está precisando até mesmo de um auxílio um pouco mais aprofundado. Quem sabe até um auxílio medicamentoso, que aí já não pode mais ser o psicólogo, teria que ser o psiquiatra. Eu não estou falando aqui de remédios, tarja preta, aqueles bem fortes, mas às vezes alguns calmantes específicos, que às vezes é necessário apenas para a pessoa não sofrer tanto com o sintoma, acontece isso. Mas uma coisa importante que o Freud falava muito era o tal do talk cure. O que é o talk cure? É a cura pela fala. É muito interessante o tanto que a fala cura uma pessoa. Cura tanto que desde Gênesis, no capítulo 3, como é que Deus começa o processo de cura com Adão e Eva? Deus sabia onde Adão e Eva estavam depois do pecado. Aquilo seria depressivo para os dois. Imagina a cena. Todos os dias, na viração do dia, você tem um encontro com Deus. Está tudo sob controle. Está tudo certinho. E, de repente, você comete um erro que você sabe que chateou Deus. Eu imagino se Adão e Eva ali não tiveram problemas emocionais já naquele instante, que o pecado, ele ajuda a desenvolver problemas emocionais. Agora, pensemos uma coisa, Deus não chegou no Éden já falando assim, cadê vocês? Eu já sei de tudo, eu vim com um cajado enorme na mão para atacar na cabeça de vocês, seus pecadores. Olha o que Deus faz. Adão, onde estás? O que aconteceu, Adão? Fala, porque a fala cura. Talk cure. Eu falo e sou curado. Deus pede para Adão falar. Deus já sabia. Pede para Eva falar. A dica que eu dou para essas pessoas, graças a Deus, pelos nossos aparelhos tecnológicos, às vezes são usados para o lado ruim, mas também dá para ser usado para o lado bom. Converse com alguém. Converse com Deus e converse também com pessoas de Deus. Eu tenho certeza, Paula, que se essa pessoa que já fez bastante coisa assim, respirou, tentou mudar o foco, cantou, ainda não deu certo, eu tenho certeza que tem um ombro amigo, um ouvido amigo, querendo ouvir essa pessoa. Põe para fora, fala, porque se a boca cala, o corpo vai falar através da psicossomatização. Então não deixe seu corpo falar, fale. Deus usou esse método e, na verdade, a psicologia imita os métodos de Deus. Talk cure, fale, converse com alguém, ponha para fora, que isso é chamado de catarse. É verdade, porque tem gente assim que diz, poxa, eu sei que eu preciso de ajuda, mas eu não sei como pedir. Ou a pessoa tem vergonha, ou a pessoa, enfim, são várias situações que às vezes na mente da pessoa impede com que ela fale com alguém. Poxa, eu estou precisando falar com alguém, mas eu tenho medo. Tenho medo de ser censurado, tenho medo dessa pessoa não entender, dessa pessoa falar que é frescura. Isso também é um bloqueio muito grande, né, para as pessoas falarem, porque a gente, o principal conselho é esse, você falar. Inclusive, eu fiz uma live com a missionária Jane sobre ansiedade, e ela também falou a respeito disso, para você conversar com alguém, para você procurar alguém na hora. Você falou uma coisa agora, Paula, que ela é interessante, ao mesmo tempo eu tenho que dar uma triste notícia.
Carl Rogers, que foi um psicólogo e também era pastor quando ele era vivo, ele lá nos Estados Unidos, quando ele era vivo, ele fez uma pesquisa e ele descobriu que na América do Norte, a cada 10 líderes espirituais, apenas um sabia aconselhar. É triste que eu estou falando, mas é. Por quê? Porque, às vezes, eu estou falando como líder também, eu não estou culpando todos, eu não sei qual é a estatística aqui no Brasil, tá? Tomara que seja menor, tomara que a cada 10, pelo menos uns 9 saiba aconselhar, porque às vezes nós vamos procurar uma pessoa e ela já espiritualiza aquilo. É muito comum, você começa a falar, ela já abre a Bíblia e já começa a falar, mas isso é por isso é por aquilo, ela nem te ouviu direito. E é muito comum hoje, infelizmente, aquela pessoa até você ter desconfiança de se ela falar para alguém, se ela me expor com isso que eu estou contando. Então, uma coisa que eu tenho uma dica aqui para dar para as pessoas ainda existem pessoas de confiança. Ainda existem pessoas que sabem ouvir. São poucas, mas elas não estão tão escondidas a ponto de não terem nenhuma, pelo menos. Eu tenho a pessoa que eu sei que sabe me ouvir. E a pessoa que sabe ouvir, ela ouve com o coração. Ela não ouve só com esse órgão aqui em cima, ela ouve com o coração. Ela está ali para te compreender, não para apoiar erros, algumas coisas, mas para compreender, entender o motivo pelo qual. Então, a dica que eu daria é, procure, tem alguma pessoa assim que sabe ouvir. Você quer ver um lado interessante que nós vamos tirar também desse momento, para ressignificar o momento? Eu tenho reparado que algumas pessoas que não tinham cargo na igreja, não tinham função, não era nem alguém que estava em ênfase na igreja, mas tem surgido e tem sido erguido por Deus como um bom ouvinte de pessoas nesse momento. Às vezes, pessoas que nós nem imaginávamos, quietinhas lá na igreja, que não tinha nenhuma função, um cargo, um ofício, são pessoas excelentes para ouvir, porque eu preciso disso, uma pessoa que me escute, que me ouça, que me compreenda e que seja uma pessoa fiel também, para que não saia espalhando por aí o meu problema. E você que está nos ouvindo, seja ouvinte, seja mais ouvinte do que tudo, porque nesse momento existem pessoas que estão precisando apenas do seu ouvido, não é verdade? Verdade. Só estão precisando disso. Nós estamos na segunda parte aqui do nosso bate-papo, hoje com o psicólogo Júnior Batista, ele que também é pastor na Comunidade Cristã Vida, também é reitor da faculdade. Chegou uma pergunta aqui para mim, como uma pessoa ela diferencia a tristeza de uma depressão? Primeiro, para fazer essa diferença, ela precisaria... Eu estou falando agora o ideal. O ideal seria um psicólogo. Por quê? Porque tem o DSM, que é o livro de diagnósticos usado por psicólogo e psiquiatra. Lá existem alguns critérios que nós usamos, tem 12 características da pessoa. Daquelas 12 características, ela precisa apresentar pelo menos umas 7 dentro de um período de tempo para que tenha uma hipótese diagnóstica. Mas para que a pessoa já tenha uma ideia do que seria a depressão, diferenciada de uma tristeza, a depressão é sempre quando a tristeza vem tão aguda, a ponto da pessoa ela começar a querer desistir das coisas normais da sua vida. Ela não quer mais estar perto de outras pessoas, mesmo que está perto de algumas pessoas, ela se sente sozinha na multidão, começa a ter alguns sintomas, até mesmo físicos, o coração dela muda, a alimentação muda, ela não dorme mais da mesma maneira, ela não tem mais o mesmo prazer. Quem é casado, por exemplo, a parte sexual muda bastante também. Não significa que cada uma dessas coisas isoladas que eu estou falando, se alguma pessoa aí está sentindo isso, Júnior, então eu tenho depressão. Não pense isso, não assuma isso para você. Procure um psicólogo, que com certeza um bom psicólogo vai chegar para você e vai falar, não é tristeza ou é apenas traços depressivos. Mas quando a pessoa aí já tem algumas situações o coração dela já não está mais trabalhando bem, tem alguns taquicardia, ela já não consegue mais sentir alegria nenhuma. Isso passa de 2 meses já com esses sintomas.
ela acaba sendo uma pessoa que está caindo a parte de alimentação, ou ela come muito ou come pouco. São várias questões que vão ajudando ela a ver se ela não tem depressão. Mas uma coisa que eu peço, por favor, muito cuidado para não se autodiagnosticar. Eu conheço pessoas que eu atendi que ela veio se autodiagnosticando com alguma situação já. E ela não tinha aquilo. Eu não sei se você já ouviu falar, Paula, na síndrome de Munchausen. Não. Síndrome de Munchausen é um tipo de posição que a pessoa toma que ela acaba, ela achando que tem aquilo, então ela acaba tendo todos aqueles sintomas, demonstrando todos aqueles sintomas, e ela psicologiza aqueles sintomas, então o corpo vai sentindo. E tem a síndrome de Munchausen por procuração também, que é quando uma outra pessoa, ela acaba olhando para mim e falando assim, eu acho que você tem isso, porque eu li sobre isso. Aí ela quer que eu tenha isso, ou acha que eu tenho, e eu acabo assumindo, até por procuração, porque a outra pessoa impregnou isso em mim. Então, por isso que eu sempre digo assim, procure um profissional, um bom profissional, nem que seja só para perguntar. Vá lá um dia, lá, pelo menos para falar, eu tenho isso. Aí ele vai conversar com você e vai chegar numa conclusão. Inclusive, nesse momento que a gente está vivendo, muita gente acaba fazendo isso mesmo. Dá um espirro e já fala assim, nossa, será que eu peguei Covid? Isso mesmo. Aí faz um esforçozinho em casa, fica um pouquinho cansado, fala, ai meu Deus, eu acho que meu Deus, alguma coisa está acontecendo. Porque é muito aquilo também que eu conversei com a Jane na nossa outra live sobre ansiedade. Primeiro pensa, né? O coração sente, o teu corpo vai respondendo, todos os sintomas você vai acabar sentindo justamente por causa daqui, né? Eu acho que eu estou sofrendo um infarto. Ela vai sentir potencialmente os sintomas do infarto. É uma coisa muito louca, gente. Eu não sei, você que está nos assistindo, se você teve alguma experiência dessa, se você tem. Mas eu tive. Nós temos neurônios espelho dentro da nossa mente. Quer uma prova? Você está num ambiente, alguém abre a boca de sono. Dá uma vontade de abrir a boca também? Porque neurônios espelhos. O neurônio espelho nos ajuda a viver um pouco do evento humano. Está todo mundo fazendo, eu acabo fazendo também, por imitação. Então, nós temos que tomar muito cuidado para não fazer esse papel de assumir algo que nós não temos. Cuidado para não falar que algo é teu sem ser. Ah, eu tenho uma depressão. Não, você não tem. Você não sabe ainda. Eu tenho... Calma, vamos com calma. Não assuma a doença. Não é sua, não. Trabalhar, fazer a mente trabalhar a nosso próprio favor. Tomar cuidado com o que nós falamos, porque nós escutamos. Então, cuidado, que o profeta somos nós mesmos. Vamos profetizar coisa boa nas nossas vidas. Olha, eu amei nosso bate-papo, essa live, e vamos estar marcando outras para falar de outros assuntos psicossomáticos, mas eu acredito que com essas dicas que você passou hoje, vai ajudar muitas pessoas que estão em casa, que estão nos assistindo, lembrando que essa live... Ela também vai ficar disponível no YouTube depois, para você estar repassando para alguém, abençoando outras pessoas, porque esse é o momento em que realmente as pessoas precisam mais e mais buscar esse tipo de informação que a gente está passando. Então, quando você repassa, você leva informação, você leva tranquilidade, você abre um outro leque para a pessoa... sofrer menos com tudo isso que está acontecendo, né? A gente está vivendo um momento que é o momento, vai passar, não sabemos quando vai passar, mas enquanto estivermos passando por ele, vamos passar por ele mentalmente equilibrados, vamos trazer equilíbrio para a nossa vida, vamos trazer aquilo que é bom, como a palavra de Deus diz, né? Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, nisso pensai. E é isso, gente. Júnior, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, eu bolei aqui
Eu fiz aqui um bate-bola com você. Fala aí para mim, um lugar. Minha casa. Calor ou frio? Calor. Praia ou campo? Campo. Doce ou salgado? Salgado. Casamento é Companhia, acompanhamento, cumplicidade. uma qualidade do Júnior. Esforçado. Um defeito. Às vezes impaciente. Você? É que eu sou igual o David Banner. Eu estou sempre acalmando o Hulk. Psicologia ou teologia? Teologia. Quero que você complete a frase. Ministério é... Escuta. É escutar as pessoas. Serviço é... Abnegação. Eu me doar. Júnior Batista por Júnior Batista. Alguém que se esforça para ser melhor. Me diz uma coisa. Você, com a sua família, os seus amigos, como que é o Júnior? Estando ali com família, na sua intimidade com eles. Normalmente eu desligo o botãozinho de psicólogo, gosto muito disso, o botão de teólogo também, e eu gosto apenas de contar piadas, não sujas, eu não gosto muito de piada suja, mas eu gosto de contar coisas engraçadas, sou meio sarrista com eles. O bate-bola foi para te conhecer melhor e te agradecer. Muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Deus abençoe você, a Sil. Um beijão para a Sil. E espero que volte outras vezes com outros temas para todo esse pessoal aí. Pode deixar suas considerações finais. Tá. Minha consideração final é lembrar de um salmo que é bem conhecido, Salmo 23. O Senhor é pastor, nada faltará. Veja como o salmista falou isso, no original hebraico está escrito, o Senhor é meu pastor, basta. Então ele fala que só em saber que Deus está pastoreando ele, isto basta. Ele pode não ter águas tranquilas, pastos verdejantes, ele pode não ter isto. O Senhor é meu pastor. Isto basta, saber que nós somos dirigidos, guiados e protegidos por Deus. Isto basta. Deus abençoe. Obrigada, gente. Fiquem na paz. Uma boa noite para vocês.